Os carboidratos são importantes biomoléculas conhecidas também como hidratos de carbono, glicídios ou açúcares, formados fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. São biomoléculas mais abundantes na natureza e sua maioria apresenta a seguinte fórmula geral: CH2O. Vale salientar que alguns carboidratos possuem outros elementos em sua composição. Esse é o caso da quitina, por exemplo, que possui em sua fórmula também átomos de nitrogênio. Bom, vou falar sobre a função dos carboidratos. Bom, eles apresentam como principal função a função energética. E além dessa importante função de garantir energia para as células, eles também são relacionados à estrutura de ácidos nucleicos e também suas funções estruturais. Bom, em se tratando da função estrutural, exemplo disso é a celulose e a quitina, sendo a celulose um importante componente da parede celular das células vegetais e a quitina é do exoesqueleto de artrópodes, por exemplo. E insetos também, né, em geral. Além disso, os carboidratos eles podem ser divididos em três jeitos: monossacarídeos, disacarídeos ou polissacarídeos. Sendo o primeiro monossacarídeos, os carboidratos simples, que eles atuam com função como se fossem blocos, que a partir deles vão ser formados os outros dois tipos de carboidratos, sendo eles os, como eu já disse, os disacarídeos e os polissacarídeos. Eles podem ser classificados de acordo com a cadeia principal do carbono. Os disacarídeos são formados por dois monossacarídeos por meio de ligações glicosídicas. E os polissacarídeos são os carboidratos mais complexos. E, bom, da mesma forma dos disacarídeos, eles são formados a partir da união de monossacarídeos. Também da mesma forma por ligações glicosídicas. Exemplos de monossacarídeos: glicose, galactose e frutose. Exemplos de disacarídeos: sacarose, formada por glicose e frutose; maltose, formada por duas moléculas de glicose; e lactose, formada por glicose e galactose. Exemplos de polissacarídeos: amido, celulose e glicogênio. Eu vou falar sobre carboidratos simples e complexos. Os carboidratos, eles podem ser classificados tanto em simples como em complexos. Os carboidratos simples, eles são facilmente absorvidos pelo nosso corpo, enquanto os complexos apresentam um processo de absorção um pouco mais demorado. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, os carboidratos simples, eles são formados por açúcares simples ou um par deles, enquanto os complexos, eles são formados por cadeias mais complexas de açúcares. Os exemplos que podemos dar para carboidratos simples seria o mel, a rapadura, balas e doces em gerais. E alimentos que possuem carboidratos complexos seria pães, massas, feijões e lentilha. Bom, eu vou falar dois exemplos de carboidratos, sendo o primeiro deles a glicose. E bom, a glicose é um carboidrato simples e é o monossacarídeo mais comum, é o que a galera mais vê, né? Bom, a glicose ela é fundamental para a realização do processo de respiração celular, onde a energia é produzida para a célula, né? E, bom, os principais polissacarídeos são formados pela polimerização da glicose, sendo um deles meio que tipo o amido, que é a principal substância de... que é o segundo exemplo, né, de carboidrato, que é o amido, que é a principal substância de reserva de energia dos vegetais. E ele é formado por dois tipos de polímeros de glicose, a amilopectina e a amilose. E, bom,
Os grãos de amido das plantas, eles ficam armazenados no interior dos plastos e organelas típicas da célula vegetal. E bom, agora eu vou passar a voz aqui para a Luísa, né? Que vai falar um pouco de alguma coisa. Bom, como dá pra ver nessa imagem, tem dois carboidratos. Eles são monossacarídeos e na cadeia da glicose, as funções orgânicas que aparecem são o álcool e o aldeído. O álcool aparece mais vezes, na frutose o álcool também aparece, mas daí em vez, no caso, aqui acaba aparecendo a cetona, diferente da glicose que aparece o aldeído, essa é a única diferença da cadeia dos dois.